A importância de tratar de saúde da mulher, porque muitas vezes a mulher ela se negligencia, ela se preocupa com a saúde dos filhos, com a saúde do marido, ela se preocupa com a saúde da casa, se a casa está limpa, e ela acaba esquecendo muito dela mesma. A mulher, ela acaba sempre se deixando para o último plano. Ela cuida de todo, ela é sempre a cuidadora e ela esquece que muitas vezes ela tem que ser a cuidada. A idade certa para procurar um ginecologista não tem. Vai depender muito do quadro clínico. Assim, se não tiver nenhuma intercorrência, assim que a menina começa a apresentar os sinais de que está começando a ter desenvolvimento da puberdade, ou seja, tá aparecendo pelinhos, as mamas, se isso for muito cedo, o pediatra pode indicar ao ginecologista e de procura espontânea depois da primeira menstruação, é bom que se passe no ginecologista para se fazer uma avaliação, até mesmo para orientar cuidados de higiene durante agora nessa fase que teve a modificação do corpo, de tirar dúvidas, porque ainda tem muitas crenças arraigadas com relação à saúde da mulher, com a menstruação, com o ciclo reprodutivo, e tudo isso é importante ela tirar dúvida com quem melhor para explicar do que um ginecologista. A saúde da mulher, ela não é só o sistema reprodutor feminino. A gente sabe que as doenças crônicas, principalmente obesidade, elas podem levar a alterações no sistema reprodutor. Por exemplo, a paciente que é obesa, ela acaba tendo alteração também da famosa síndrome do ovário policístico, que altera a menstruação. E essa paciente a gente sabe que tem um risco maior de desenvolver diabetes. A paciente que tem alteração na tireoide pode ter alteração no ciclo menstrual. Então, eu não posso pensar numa mulher só como um sistema reprodutor, e sim como um todo. A relação de confiança entre médico e paciente na ginecologia, eu acho que depois de um certo tempo você ganha uma cumplicidade. Eu não sei se por ser mulher, elas acabam perdendo algumas inibições com o passar do tempo, que talvez elas teriam com o médico homem, por exemplo, com dúvidas sexuais. Às vezes elas vêm, na primeira consulta elas não perguntam, elas ficam acanhadas, mas depois que elas veem que você estabeleceu um grau de confiança, elas começam a se abrir mais, às vezes elas trazem outros problemas que você só interpreta, aquela paciente é uma paciente que sempre chega, cheio de chororô, e não, você vê que ela tem toda uma história, às vezes de vida, sofrida por trás daquele sintoma que ela está tendo. Às vezes, é porque eu estou muito irritada, que isso, que aquilo, você quer medicar, e na verdade não, ela precisa conversar. Tem muita paciente que ela vai na consulta de consultório, de ginecologista, que é porque ela quer conversar. Às vezes você fica assim, mas ela não tem nada. Mas você vê que, que é o momento que ela tem de desabafo. Falso. A saúde da mulher não é mais frágil do que do homem. A mulher é tão forte quanto, ela tem que ter consciência disso, que eu acho que as mulheres são até mais fortes do que o homem. Porque as mulheres, elas vão mais ao médico, elas têm mais predisposição a ir ao médico, ela não fica achando que ela é forte, não, ela vai. A mulher dá conta de trabalhar para sustentar a casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Então, eu acho que essa história de que a mulher é o sexo frágil já acabou faz tempo. Pelo ginecologista, o que a gente trata principalmente são as doenças da parte reprodutiva. Então, a gente vê
é a menstruação irregular, ou a mulher que menstrua muito, a mulher que menstrua pouco, as pacientes que têm dificuldade para engravidar. A gente trata as doenças sexualmente transmissíveis, os corrimentos, a gente faz as avaliações de rotina, faz o diagnóstico do câncer de mama, faz o diagnóstico do câncer de colo. Alguns ginecologistas têm as outras especializações, por exemplo, o mastologista que vai cuidar daí do câncer de mama, tem o oncologista que vai fazer a cirurgia do câncer de colo de útero, depende da sua subespecialização. Mas, de modo geral, a gente cuida da saúde da mulher por um todo. A TPM é uma doença, tensão pré-menstrual. Na verdade, eu tinha um professor meu que ele era muito engraçado. Ele falava assim, TPM não dá para a gente considerar como doença, porque 90% das mulheres têm. Então, se 90% das pessoas têm, não é doença. Tanto que a gente usa até o termo transtorno da menstruação, mas ela tem tratamento. Você pode começar com alguns cuidados de dieta, evitar muito café, evitar muito chocolate, evitar muita coisa que retém líquido, principalmente sódio, porque as mulheres incham. Algumas pacientes você faz uma suplementação de vitaminas e alguns casos mais graves, aquelas pacientes que ficam muito irritadiças, choram muito, essas a gente tem que tratar até com antidepressivo mesmo, em dose mais leve, mas a gente usa antidepressivo para tratar. Então existe tratamento para TPM. Você não é louca, você é normal, mas você tem um transtorno que tem tratamento. No mínimo, uma vez por ano, para fazer o exame de rotina e depois retornar para receber os exames. Alguns casos, principalmente se ela tiver alguma alteração de Papa Nicolau do preventivo ou algum exame mamário, a gente faz consulta semestral. Mas, no mínimo, uma vez ao ano tem que ir ao ginecologista. Os exames de rotina da mulher são, a partir do momento que ela começa a ter atividade sexual, tem que fazer o exame Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que você colhe material do colo do útero para pesquisar câncer de colo de útero. Esse é o principal. A partir dos 40 anos, se você não tiver ninguém na família que tenha câncer de mama, começa a mamografia anual. Se você tiver alguém na família, mãe, irmã, tia, filha que teve câncer de mama, começa a mamografia aos 35. Começa mais cedo. Ultrassom, dependendo do caso, e os exames de sangue, que normalmente a gente pede, que é a mesma coisa que um clínico geral pediria. Esse é o mínimo que a mulher faz. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou ortopedista de mão, então eu só cuido da mão, ortopedista do pé. Eu falo, não, eu sou médica daquela mulher. Então chega uma mulher para mim, eu não vou só examinar a mama, fazer o Papa Nicolau, não. Eu vou perguntar para ela se ela tem algum outro problema de saúde. Se ela tiver, eu posso até não tratar, mas eu vou orientar, eu vou fazer o pré-natal, vou fazer o parto. Então é uma parte que eu fui me apaixonar, é uma coisa que era de uma curiosidade infantil que eu tinha, desde criança, desde que eu me conheço por gente. Aquilo de uma curiosidade infantil gerou, eu acabei resolvendo fazer medicina e no meio da faculdade que eu fui fazer o estágio, eu acabei me apaixonando. E eu acho que é uma paixão que já está durando, contando esse estágio, já são 20 anos, quase. Estar de bem com você, eu acho que é o conjunto, é você olhar para o espelho e se sentir realizada. Você está bem de saúde, você está bem com a sua vida, com a sua cabeça, você se sentir bem de, às vezes, simplesmente não fazer nada. Eu acho que isso é você estar de bem com você mesma. É você olhar no espelho e falar, aquela pessoa que está no espelho é quem eu quero ser.